Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E vamos dar sequência então à nossa leitura bíblica em 100 dias. Hoje daremos aqui segmento a partir do livro de Juízes, Juízes capítulo 11. Já superamos todo o Pentateuco, o livro de Josué. E hoje vamos superar mais 2 livros. Olha que benção! Vamos concluir Juízes e ainda o livro de Ruth. Mas antes eu preciso incentivá-lo. Você, meu irmão, que está chegando aqui a primeira vez nesse canal, se inscreva no nosso canal. Você terá acesso às leituras da Bíblia Sagrada diária que fazemos, bem como as aulas que nós postamos aqui para a classe dos jovens de Escola Bíblica Dominical, outras reflexões que são postadas, você também ajudará com que o nome do Senhor Jesus seja divulgado para mais pessoas. Inscreva, deixe seu like, compartilhe e vamos juntos aí neste lindo projeto de incentivar as pessoas a lerem a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor para dar início à leitura. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, por esse dia, pela saúde, pelo vigor. Que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Juízes capítulo 11 diz assim: Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente, e o seu pai Gileade e sua mãe, seu pai se chamava Gileade, sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefité fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tode. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tode e disseram: Venha com a gente e seja nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: Eu sei que vocês me odeiam e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Jefté disse: Se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei governador de vocês, está certo? Eles responderam: Sim, nós faremos como você diz, o Senhor é nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade e o povo o colocou como governador e chefe. Em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiro ao rei dos Amonitas. Os mensageiros disseram: O que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram meu país? O rei dos Amonitas respondeu: Quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos Amonitas com a seguinte resposta: O povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Golfo de Acabá, e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros
ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio, porque estava de fronte de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensagem a Seom, rei amorreu e Esbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de chegar à sua terra, mas Seom não deixou, levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel, mas o Senhor Deus os fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. Assim os israelitas conquistaram toda a terra que dos amorreus tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque, ao norte, desde o deserto a leste até o rio Jordão, a oeste. Assim foi que o Senhor Deus, a quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta, porém podem ficar com tudo o que queremos. Podem ficar com tudo o que queremos. E o versículo 24. E agora vocês querem tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que queremos, o Deus de vocês lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos, o povo de Israel morou em Esbom e Aroer, morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fizeram mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz, ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem de Jefté, que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa em Gileade. Daí foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para encontrar. Quando eu voltar da guerra, eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas e o Senhor lhe deu a vitória. Derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Mispa, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel Queramim. Houve grande matança, os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, sua filha saiu ao encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo meu coração, porque tem de ser você quem me vai fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu.
pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos mortais. E continuou: só peço uma coisa, me deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai, e o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai. Ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias todos os anos para chorar pela filha de Jefité, o gileadita. Juízes capítulo 12. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles, e o Senhor me deu a vitória. Então, por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os eframitas tinham dito: vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os eframitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando alguns eframitas que estavam tentando escapar pedia para passar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é eframita? Se ele respondesse que não, eles mandavam dizer Shibolete. Mas se ele respondia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42.000 eframitas. Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na cidade natal, em Gileade. Depois de Jefté, Ibissã, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as filhas se casassem com rapazes de fora do seu grupo de família e trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. Ibissã governou Israel 7 anos, então morreu, foi sepultado em Belém. Depois de Ibissã, Elon era da tribo de Zebulon e governou durante Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Aijalon, da tribo de Zebulon. Depois de Elon, Abdon governou Israel. Ele era filho de Iliel, da cidade de Piratom. Abdon tinha 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, na cidade que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus.
Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá, pertencia à tribo de Dan. Sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, e não toma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: Um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficaria grávida e que terei um filho, e mandou que eu não beba vinho nem cerveja e que não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Então Deus fez o que Manoá pediu e apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo e o marido não estava perto. Então ela correu depressa ao lugar onde ele estava e disse: O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: Você é homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoel disse: Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deve agir e o que deve fazer? O anjo do Senhor respondeu: A sua mulher deve fazer tudo o que eu disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho nem cerveja, não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: Por favor, não vá embora, espere, que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei sua comida, respondeu o anjo, mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Então Manoá disse: Qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. Meu nome é um mistério. Então Manoá pegou um cabrito de cereais, ofereceu numa pedra ao Senhor, Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo. Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher: Nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém, ela respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino nasceu, cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entrou em Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia.
Juízes capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Timna, ali viu uma moça filisteia, voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Eu vi em Timna uma jovem filisteia, peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas seu pai e sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai: É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. E seu pai e sua mãe não sabia que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna quando estavam passando pelas plantações de uva em Timna. Um leão veio. Versículo 5: Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna quando estavam passando pelas plantações de uva de Timna. Um leão novo veio rugindo para cima dele, mas o Espírito Santo fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Não, porém, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou para lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado, ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou mel com as suas mãos e saiu comendo. Foi até onde estava o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. Eles comeram, porém Sansão não lhes contou que havia tirado mel do corpo de leão. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete ali, como era costume dos moços. Quando os filisteus viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas, que antes de se passarem os 7 dias da festa do casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação. Sansão disse: Do do que come, do que come saiu comida. Do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão disse, chorando: Você não me ama, você me odeia, você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele, porque acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta e ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se você não tivesse conversado com minha mulher, não sabiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte
E ele desceu até Asquelon, ali matou 30 homens, tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa de seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Juízes capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela: Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: Eu pensei que você a odiava, por isso dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor ainda é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: Desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus, pelo que eu fiz com os filisteus. Então caçou 300 raposas e amarrou-as duas a duas pelos rabos. Prendeu em cada par de rabos uma tocha, pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques das oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: Quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram, queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: Então é assim que vocês fazem, pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos dele. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram e acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram a Filisteu: Por que foi que vocês nos atacaram? E responderam: Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu: Prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus gritando, vieram encontrá-lo, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos como se fossem fios de linha queimados. Encontrou ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca, pegou a queixada, com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: Com a queixada de um jumento matei 1.000 homens, com a queixada de jumento fiz montão e montão de corpos. Depois jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração ao Senhor: Tu me deste esta grande vitória, será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica circuncisão? Então, na cidade de Lei, Deus abriu um buraco, dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada
em Acoré. Existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Juízes capítulo 16. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Depois se levantou, arrancou o portão da cidade com os batentes, as trancas, e pôs nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente à cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela e disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte. Como é que podemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco nova, que ainda não estava seca. Ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas do ar como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Dalila pegou as cordas novas, amarrou os braços dele e depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando do outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. E ele respondeu: se você tecer num tear sete tranças do meu cabelo e prendê-lo como um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou, teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as com um prego grande de madeira e gritou: Sansão, os filisteus chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego, tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama? Se isso é verdade, você me fez de boba 3 vezes e agora não me contou por que é tão forte. Ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. Meu cabelo nunca foi cortado, disse ela. Eu fui dedicada a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei minha força, ficarei fraca e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltaram de novo, e agora ele me disse a verdade. Então eles vieram, trouxeram o dinheiro, e ela fez com que Sansão dormisse em seu colo. Em seguida chamou os homens, ele cortou o cabelo, ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando.
Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e prenderam nas correntes de bronze e puseram para trabalhar na prisão, virando moinho, mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus reuniram para fazer uma festa, ofereceram um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: nosso Deus entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagom. Assim, o nosso Deus entregou na nossa mão o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chame Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram às custas dele. Depois o colocaram entre duas colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiasse pelas mãos. Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais de 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo às custas dele. Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim, por favor. Dá-me força, mas desta vez deixa que eu de uma vez só vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou nas 2 colunas no meio que sustentava o templo com as mãos, uma coluna esquerda, a outra jogou todo o peso contra elas e gritou: que morra os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força, o templo caiu sobre os governadores, todas as pessoas. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles os levaram e sepultaram em Zorá e Estol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia governado Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Havia um homem chamado Mica que morava na região montanhosa de Efraim, e ele disse à sua mãe: quando roubarem aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado de prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe, e ela pegou 200 barras de prata, entregou a um ourives, fez um ídolo de madeira e folheou com a prata, e o ídolo foi colocado na mesa na casa de Mica. Mica fez uma capela. Ele pôs os outros ídolos e também uma roupa de sacerdote e separou um dos seus filhos para ser seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando um dos tempos nas cidades de Belém de Judá, e ele era levita.
Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar, e viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: De onde você vem? E o moço perguntou: Eu sou levita de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, seja meu conselheiro e sacerdote, eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como filho para ele. Assim Mica escolheu para ser seu sacerdote. O rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: Eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tem um levita como sacerdote. Juízes capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles, isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo e foram mandados das cidades de Zorá e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jovem levita falar, que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? E ele respondeu: Eu fiz um trato com Mica, ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos em nossa viagem. E o sacerdote respondeu: Não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam, moravam longe dos sidônios, viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zorá e Estaol, a sua gente perguntou o que havia descoberto. Eles responderam: Vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados. Vão depressa, tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso. Deus está dando a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zorá e Estaol, prontos para lutar, subiram a acampar e acamparam a oeste da cidade de Criat Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram à região montanhosa de Efraim, chegaram à casa de Mica, aqueles 5 homens que havia ido espiar a terra ao redor de Laís disseram ao seu companheiro: Você sabia que numa dessas casas há um ídolo de madeira folhado de prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, perguntaram do ídolo de madeira folhado de prata e os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica, pegaram objetos sagrados e o sacerdote perguntou: O que vocês estão fazendo? Eles responderam: Fique quieto, não diga nada, venha com a gente e seja nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira em vez de ser sacerdote apenas de uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados.
Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que havia sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás deles, deram meia volta, perguntaram a Mica: o que é que há? Para que toda essa gente? Ele respondeu: vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz, os meus sacerdotes e foram embora? O que foi que sobrou para mim? E os homens de Dan disseram: é melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Neste caso, você e toda a família morreriam. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes e então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas de Mica Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram atacaram Laís, aquela cidade do povo pacífico e calmo. Mataram os moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava muito longe de Sidom e eles não tinham contado com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. Os homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. E ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da terra, e o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. Naqueles dias em Israel não, naqueles dias em que Israel não tinha um rei, um levita foi morar bem longe da região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem em Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. Ele ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com o seu empregado e levou 2 jumentos. E a moça recebeu na casa de seu pai. Quando o pai da moça viu, o levita recebeu com alegria e insistiu que ele ficasse na sua casa. Ele ficou ali 3 dias. Assim o casal tomou a sua refeição e passou as noites ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo e aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: coma alguma coisa antes de ir, assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram, comeram, beberam juntos, e o pai da moça disse: por favor, fique mais uma noite, divirta-se. O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse. Aí, e assim o levita passou outra noite ali. No quinto dia, bem cedo, ele se levantou para ir embora, mas o pai da moça pediu: por favor, coma alguma coisa, espere mais tarde. Os 2 homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: olha, agora já quase noite, é melhor você ficar, passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui, divirta-se. Amanhã você poderá levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá outra noite e partiu de viagem com a sua concubina, levando os 2 jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos Jebuseus? Mas o patrão respondeu: não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita.
Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente ainda andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já havia escondido quando chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da entrada para passar a noite na cidade. O levita chegou, sentou à praça, mas ninguém convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: De onde você é? Para onde vai? O levita respondeu: Estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para nossos jumentos, e pão e vinho para minha concubina e para o seu empregado. Temos tudo o que precisamos. E o velho disse: Venha comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para casa e deu de comer aos jumentos, e os seus hóspedes lavaram os pés e comeram e beberam. Quando eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho: Traga fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: Não, meus amigos, por favor, não faça essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem, estão aqui minha filha, a virgem, e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora, e vocês poderão fazer com elas o que quiserem, mas não façam essa coisa horrível com este homem. Mas eles não quiseram ouvir, então Levita pegou sua concubina, pôs para fora e entregou a eles. E eles forçaram e abusaram dela a noite toda e a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde seu marido estava e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí lhe disse: Levanta-se, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então, pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu a viagem. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das tribos de Israel. Em todos os que viam isso diziam: Nunca vimos uma coisa assim. Nunca houve coisa igual dessa desde os tempos em que os israelitas saíram do Egito. Pensem o que vamos fazer agora. Juízes capítulo 20. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan no norte de Berseba, no sul, Gileade a leste, reuniu-se em Mispa. Eles se uniram na presença de Deus, o Senhor, como se fosse uma só pessoa. O chefe de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra, e o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber
como aquele crime havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: Cheguei com minha concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram à noite cercar a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês estão aqui, são israelitas. Vamos vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: Nenhum de nós, nem os que moram em casa, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então todo o povo de Israel reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos de Israel mandaram mensageiro e fossem todos mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim. Disseram: Que crime horrível que vocês cometeram! Exigimos que você nos entregue agora os homens imorais para que nós o matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos israelitas. Eles saíram com todas as cidades e foram para Gibeá a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia eles convocaram as suas cidades 26.000 soldados. Depois que os moradores de Gibeá reuniram mais 600 homens especialistas escolhidos, que eram canhotos, qualquer um deles podia atirar com uma funda de pedras num fio de cabelo sem nunca errar. E os israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e perguntaram a Deus: Qual das nossas tribos atacará primeiro? A tribo de Benjamim. O Senhor respondeu: A tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e atacaram perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim. Puseram soldados em posição de ataque na frente da cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e antes de terminar o dia eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração, na presença do Senhor, chorou até a tarde e perguntaram ao Senhor: Devemos combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? Deus respondeu: Sim. Então o exército israelita se animou de novo e puseram seus soldados em posição de combate novamente no mesmo lugar. Havia lutado o dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. Pela segunda vez, os soldados de Benjamim saíram de Gibeá. Dessa vez, mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. Apresentaram ao Senhor ofertas e foram completamente queimadas, sacrifício de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor: Acontecer que aqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel. Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: Devemos sair mais uma vez e combater nossos irmãos de Benjamim? Ou devemos desistir? O Senhor respondeu: Combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Beá. No terceiro dia, marcharam de novo contra a tribo de Benjamim e os soldados ficaram em posição de batalha na frente de Gibeá.
tinha feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como havia feito antes. Começaram a matar algumas pessoas na entrada de Betel, na entrada de Gibeá, no campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas. Diziam: nós já derrotamos como das outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham às estradas. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou a se juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente do lugar de onde estavam escondidos nas planícies de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá e combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. Naquele dia, os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então, os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra Benjamim, porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Beá. Esses homens avançaram depressa na direção de Beá, espalharam e mataram todas as pessoas da cidade. O exército dos israelitas e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem a grande nuvem, a fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora no campo de batalha deveriam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já tinham matado 30 israelitas e diziam: sim, já derrotamos como das outras vezes. Então o sinal apareceu na nuvem da fumaça e começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados porque viam que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até o lugar leste de Gibeá e iam matando pelo caminho. 18.000 os melhores soldados de Benjamim foram mortos, os outros fugiram na direção do deserto para a rocha de Limon. 5.000 foram mortos na entrada. Os israelitas perguntaram ao resto. Assim mataram mais 2.000 homens, ao todo 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram e queimaram todas as cidades da região. Juízes capítulo 21. O povo de Israel havia feito em Mispa este juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim se case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choravam amargamente em voz alta, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma de nossas tribos? E o povo levantou bem cedo de manhã na manhã seguinte, construiu ali um altar, apresentaram ofertas e foram completamente queimadas, sacrifício de paz, e perguntaram de todas as tribos de Israel: quem foi que não subiu para aquela região na presença do Senhor Deus em Mispa? Eles tinham feito um juramento muito sério: quem faltasse na região em Mispa seria morto. E o povo de Israel teve muita pena dos irmãos da tribo de Benjamim e disse:
hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor mesmo? E ficaram sabendo que Jabes de Gileade, ninguém tinha tomado parte da reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram e mandaram para lá 12.000 homens dos mais corajosos com estas ordens: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isso. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jabes de Gileade e levaram ao acampamento de Siló e ficaram na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimom para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jabes de Gileade, porém não havia moça em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mulheres nas tribos de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos que achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com nossas filhas. Eles falaram isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disse: a festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel e ao sul de Lebona, a leste da entrada que vai de Betel a Siquém. Os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uva, fiquem vigiando durante a festa. Quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também sairão das plantações de uvas, e cada um agarre uma das moças, leve-a embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais e as irmãs delas virem se queixar, nós poderemos dizer: por favor, deixe que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Gileade, Jabes de Gileade, não conseguimos mulheres para todos os benjamitas, e vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram suas filhas a eles. Elas foram roubadas, e assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu a sua esposa entre as moças que estavam dançando e levou embora. Então voltaram para a sua terra e construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo e a sua família, as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem queria. Ruth, capítulo 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa mulher era Efrata, um povo que ficava perto de Belém de Judá. Eles deram para Moabe
Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com as moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já faziam quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os 2 filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo e dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim. E para os falecidos, o Senhor permita que vocês casem de novo e cada um tenha o seu lar. Então Noemi despediu as suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda posso ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite, chegaria a ter filhos. Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar em voz alta, começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Veja, Noemi disse, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem peça que eu vá embora. Onde a senhora for, eu irei, e onde a senhora morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei ali também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Betel. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntaram: Esta é Noemi? Porém ela respondeu: Não me chamem de Noemi, a feliz, chamem de Mara, a amargurada, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamem a feliz? Se Deus, o Deus Todo-Poderoso, me fez sofrer e me deu tanta aflição? Assim, e foi assim que Noemi voltou para Moabe com Ruth, sua nora moabita, e ela chegou a Belém quando a colheita e a cevada estava começando. Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão.
Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caído. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam, e por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: Que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor abençoe, responderam eles. E aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: Quem é aquela moça ali? E ele respondeu: É a moabita que vive com Moabe, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar, deixando o abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba a água que os empregados tiverem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim? Eu sou estrangeira, respondeu. Boaz respondeu: Eu ouvi falar tudo o que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, sua mãe, sua pátria e veio viver entre a gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê a grande recompensa. Ruth disse a Boaz: O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que as suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: Vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela se sentou ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. Assim Ruth catou espigas no campo até a tarde, depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: Onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi o que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: Que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tenha sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: Além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: É bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz, catou espigas até terminar a colheita da cevada do trigo e continuou morando com sua sogra. Ruth, capítulo 3. Um dia Noemi disse a Ruth: Minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar.
Você lembra que Boaz, o homem que deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali até que ele acabe de comer e beber. Então Boaz foi dormir. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante o cobertor dos pés dele, deite ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo o que a senhora disse. E ela foi ao lugar onde debulhava a espiga, fez tudo o que sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou. De repente, sentou-se e ficou muito admirado ao encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés e perguntou: Quem é você? Eu sou Ruth, sua empregada. Respondeu ela: Senhor é nosso parente chegado e por isso tenho o dever de me proteger. Boaz respondeu: Que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra, pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que pede. De fato, sou um parente chegado, sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e é mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem, mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele, enquanto ainda estava escuro, e ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse: Tire sua capa, estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro, e Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, sua sogra perguntou: Como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo que Boaz tinha feito por ela e disse ainda: Ele também deu toda a cevada e disse: Não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver este assunto ainda hoje. Ruth, capítulo 4. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade, sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele a quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: Meu amigo, venha aqui e sente-se. E ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: Sentem-se aqui. Eles se sentaram. Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo
e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: Eu compro as terras. Aí Boaz diz: Se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: Nesse caso, não vou usar meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use vocês o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália, deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio, a compra ou troca de propriedade, a pessoa entregava a outra sandália. Aí Boaz disse às autoridades do seu povo: Hoje vocês são testemunhas que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque, e de Quilion e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos disseram: Sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: O Senhor faça com que essa mulher que veio para seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim mãe de nações da nação da nação israelita. Que você seja rico, famoso em Belém, Efrata, que os filhos de que o Senhor der neste casamento faça com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida e ela deu à luz a um filho. A mulher disse a Noemi: Louvado seja o Senhor que deu um homem, hoje um neto, para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A moça, mãe do menino, e a ama no vale, e a moça, mãe do menino, a sua nora, a mãe do menino, e a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo, cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres vizinhas diziam: Nasceu o menino para Noemi, e deram o nome dele de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Os antepassados de Davi desde Perez são estes: Perez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Glória a Deus pela leitura de hoje, que o Espírito Santo possa nos conduzir a caminhar os trilhos que esta palavra nos direcione. Deus abençoe grandemente.